Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal WP Zoology. Meu nome é Wesley Pedro, e bora começar. Nesse vídeo vou falar sobre o axolote. O axolote é uma espécie de anfíbio, mais especificamente de uma salamandra, pertencente ao gênero Ambystoma, que inclui outras 32 outras espécies, que ocorrem desde o sul do Canadá até a região central do México. No México, foram identificadas 17 espécies diferentes, que compõem o gênero Ambystoma, sendo uma delas o Ambystoma mexicanum. Os axolotes são utilizados como organismo modelo no estudo da biologia do desenvolvimento e da biologia regenerativa, porque apresentam uma incrível capacidade de regeneração. Esses dois campos da biologia buscam entender como acontecem os mecanismos que controlam o desenvolvimento dos seres vivos, e, por meio de estudos científicos, tendo como base os axolotes, importantes avanços podem ser feitos para entender como ocorre a regeneração em vertebrados. Etimologia: o nome axolote é de origem asteca e significa monstro da água ou cachorro da água. O nome está relacionado à mitologia da região da Mesoamérica que conta que Xolotl, irmão gêmeo do deus Quetzalcoatl, sofreu um destino cruel, o de ser sacrificado, para que os ciclos do sol fossem mantidos. Como forma de escapar da morte, Xolotl tentou se esconder nas águas, nas quais se transformou em um axolote. Características: os axolotes podem atingir 30 centímetros de comprimento e pesar entre 125 e 180 gramas. Uma das principais características dos axolotes, que despertam tanta fascinação, é a presença de brânquias, normalmente de coloração avermelhada, que se dispõem ao redor da cabeça do indivíduo adulto. Característica essa que normalmente está presente apenas nos estágios larvais de outras espécies. Outra característica interessante dos axolotes é a presença de uma cauda, característica também comum às larvas, mas que se mantém no indivíduo adulto. Habitat: o axolote é uma espécie endêmica que ocorre em corpos de água na região central do México. Mais especificamente, os axolotes só existem atualmente na natureza em um lago específico, o Lago Xochimilco, o último habitat remanescente dos axolotes, próximo à cidade do México. Reprodução: diferentemente do que ocorre com a maioria dos anfíbios, os axolotes não passam pela metamorfose entre as fases juvenil e adulta, mantendo suas características juvenis, mesmo após ter atingido a maturidade reprodutiva, o que é chamado de neotenia. Alimentação: logo após seu nascimento, os axolotes se alimentam principalmente de zooplâncton, um conjunto de micro-organismos aquáticos, como rotíferos e cladózeros. Os axolotes se alimentam principalmente por sucção, por meio de uma boca larga, formada por pequenos dentes, e uma língua retrátil. Quando adultos, os axolotes também se alimentam de pequenos peixes. Tipos: os tipos de axolotes que existem na natureza estão relacionados aos fenótipos produzidos devido a alterações na coloração. Existem 4 genes que afetam o padrão de pigmentação dos axolotes, e, quando não há mutações nesses genes, a coloração produzida é a característica do axolote do tipo selvagem. Por outro lado, quando existem mutações nesses genes, 4 colorações distintas podem surgir, originando 4 fenótipos distintos do organismo selvagem. São eles: o axolote selvagem é o que ocorre tipicamente na natureza. Sua coloração é de um verde oliva bastante escuro, e os olhos também são escuros. O axolote melanoide, conforme se desenvolve, sua coloração se torna densamente escura, ainda mais escura que a coloração característica do tipo selvagem. O axolote axântico é muito parecido com o melanoide, porém pode ser distinguido, pois apresenta uma coloração mais acinzentada e pequenas manchas densas na região da cabeça. O axolote albino, indivíduo que apresenta albinismo, portanto, não possui melanina. Isso lhe confere uma coloração amarela intensa. Os olhos também não apresentam melanina, o que lhe gera uma aparência transparente. E o axolote branco, seus olhos são escuros e apresentam pigmentação normal, porém o corpo apresenta uma quantidade menor de melanócitos, que vão desaparecendo conforme o indivíduo chega à fase adulta. Dessa forma, o indivíduo adulto não apresenta pigmentação na extensão do corpo, mas apresenta os olhos escuros. Regeneração: os axolotes possuem uma incrível capacidade de regeneração de diversas partes de seus corpos, desde estruturas externas, como seus membros,
até estruturas internas, como órgãos internos, medula espinhal, cérebro, mandíbula, entre outras estruturas. Essa capacidade faz do axolote uma espécie muito estudada pelo campo da biologia regenerativa, como forma de entender quais são os mecanismos por trás da regulação desse processo, assim como desvendar como se dá a regeneração de tecidos e órgãos em vertebrados. Essas pesquisas podem ser utilizadas como base para estudos em medicina regenerativa, com aplicabilidade até mesmo para os seres humanos, no tratamento de lesões e doenças degenerativas. Existe axolote no Brasil? O axolote não é uma espécie nativa do Brasil, ou seja, não ocorre naturalmente em ambientes brasileiros. Os axolotes são uma espécie endêmica do México, ocorrendo na natureza apenas nessa região, e em nenhum outro lugar do mundo. Ainda assim, eles podem ser encontrados em diversos países, inclusive o Brasil, de forma não natural, isto é, criados em laboratórios e cativeiros. Os axolotes estão em extinção? Os axolotes são organismos ameaçados de extinção na natureza, já que enfrentam várias ameaças à sua sobrevivência em seu habitat. A seguir, algumas ameaças relacionadas a mudanças em seu meio ambiente e ecossistema. Perda de habitat devido à urbanização, o que gera mudanças físico-químicas em seu ambiente natural. Introdução de espécies invasoras, que aumentam a competitividade por recursos, e a introdução de predadores. Doenças de origem microbiológica e nutricional. Captura para comercialização como pet. Cultura popular. Anteriormente falei do nome da espécie axolote, está relacionado ao personagem mitológico chamado de Xototou, mas esse animal serviu de inspiração ao dragão chamado Banguela da espécie Fioia da Noite do filme Como Treinar o Seu Dragão, já que sua mandíbula é bem achatado no filme. Também uma aparição no famoso jogo chamado de Minecraft, onde ele tem as mesmas características do axolote da vida real, mas o problema é que está quadrado. Isso porque no jogo todos os animais e criaturas são tudo em forma de quadrado, já que é um jogo de construção e aventura. E é só, se inscreva no meu canal e ativa o sininho para não perder os próximos vídeos, e compartilha com todos os seus amigos. Valeu e até a próxima!